Bom, pessoal, seguimos então agora conversando ainda sobre patologias da pele e anexos cutâneos, mas vamos falar agora um pouquinho sobre inflamações cutâneas. Primeiro, como sempre, né, a gente vai começar denominando esses processos inflamatórios. Então, quando a inflamação acometer somente a epiderme, a gente vai chamar de epidermite. Lembrando que as células inflamatórias vão vir da derme, mas a gente não vai ver uma resposta inflamatória intensa na derme. A gente está vendo que as células só estão vindo dali e que o sítio da lesão está realmente na epiderme. Aí a gente vai chamar de epidermite. Quando a lesão se estender por todas as camadas da pele, a gente vai chamar de dermatite. Por quê? Porque derma em latim significa pele. Então, inflamação da pele, a gente chama de dermatite. A lesão no tecido subcutâneo pode ser chamada de paniculite ou esteatite, pode escolher. Lesões em anexos podem ser adnexites, ou quando o processo inflamatório está na periferia desse anexo, a gente chama de periadnexite. Inflamações nos folículos pilosos são as foliculites, e inflamações nas glândulas sudoríparas, hidradenites. Claro que esses processos eles podem acontecer concomitantes. Eu posso ter uma dermatite e foliculite concomitantes, tá? Então, lembrar disso, mais ou menos a semelhança do que aconteceu para os outros sistemas que a gente já estudou. Um processo importante da gente, sobre o qual a gente precisa conversar, é o que a gente chama de foliculite e furunculose, tá? Nas foliculites, a gente tem então a inflamação no folículo piloso, e havendo a inflamação no folículo piloso, a gente tem a destruição daquela camada epitelial do folículo que circunda o pelo. No momento que ocorre a destruição dessa camada do entorno da camada epitelial que protege o pelo propriamente dito, a gente tem exposição do pelo às células que vigiam a derme, e esse pelo não é reconhecido como próprio. Então se monta uma resposta inflamatória muito intensa contra o pelo. E muitas vezes, nesse momento, já se tem alguma entrada de bactérias também para o interior desse folículo piloso. Nesse momento que se monta essa resposta inflamatória muito intensa, geralmente uma resposta com padrão granulomatoso, né? Então uma resposta inflamatória muito intensa contra esse folículo piloso, contra esse pelo, a gente vai dizer que essa foliculite evoluiu para uma furunculose. Ó, que nesse momento a gente tem ainda só a foliculite, tá? Ou seja, a inflamação no entorno do folículo piloso. Quando começa a haver a destruição do epitélio, a gente tem uma resposta mais crônica, mais intensa, granulomatosa, e se tem então a evolução do processo para furunculose. Então é muito comum que se tenha foliculites junto com furunculoses. Aqui mostra um pouco desse processo, tá? E mostra justamente que o tempo é um elemento fundamental. Então, o que inicia ali como uma foliculitezinha perivascular, vai se instalando, vai havendo realmente um infiltrado inflamatório nessa bainha epitelial em torno do pelo, a destruição dele, a entrada de células inflamatórias para o interior do pelo também, com a ruptura da parede, então, e exposição do pelo ao sistema imune e instalação, de fato, de uma lesão inflamatória muito intensa, e aí nesse contexto a gente já vai ter a furunculose e muitas vezes já uma ruptura, uma espécie de sino de drenagem desse exudato. Furunculoses e foliculites, embora a gente possa pensar que isso é uma coisa muito mais de animal de companhia, dermatites de animais de companhia, não, elas acontecem também em animais de produção. Aqui é uma vaca que teve provavelmente uma primeira lesão que a gente chama de intertrigo ou dermatite intertriginosa
tá? Que é uma espécie de... É uma dermatite que dá entre as pregas cutâneas, tá? Pode acontecer também em todos os indivíduos que tenham pregas cutâneas. E a partir dessa dermatite, essa lesão se estendeu, gerando foliculites e furunculoses em toda essa região posterior da vaca. Bom, a gente vai tratar dos nossos processos inflamatórios de agora em diante, falando ou fazendo alguma referência à etiologia desses processos inflamatórios. Então, a gente vai falar de inflamações bacterianas, micóticas, vai falar da pitiose, que é a inflamação por um agente cromista, e parasitárias. Nesse momento de aula aqui, a gente vai se ater às inflamações ou dermatites de caráter bacteriano, tá? Então, dermatites bacterianas também são chamadas de dermatites purulentas, porque a gente sabe, né, que bactérias de um modo geral vão incitar um exudato superativo, tá? E já que elas são dermatites purulentas, a gente pode chamá-las também de piodermatites ou piodermites. Ambos os termos estão corretos. Ou ainda chamar de dermatites supurativas. Tudo isso aqui é sinônimo, tá? Então, são causadas por bactérias e um dos principais desafios que a gente enfrenta quando está frente a um quadro de dermatite bacteriana é definir se essa dermatite bacteriana é primária ou secundária. Ou seja, primária é aquela dermatite que se iniciou realmente com uma infecção bacteriana. O que a gente tem ali é uma infecção original, tá? Então houve uma infecção bacteriana e a gente tem só a lesão causada por infecção bacteriana. Já as secundárias são aquelas onde a gente tem como primeiro, a gente tem como tem naquele animal, ou tem que aquele animal teve um primeiro processo causado por um outro agente e as bactérias colonizaram depois. Houve uma primeira lesão e as bactérias colonizaram essa lesão. Qual é a importância da gente definir se essa dermatite que a gente tem ali é primária ou secundária? Ou seja, tem só aquela lesão bacteriana ou era secundária, tinha uma outra lesão e as bactérias vieram depois. A importância está no tratamento, no manejo clínico. Tá? Se a gente tem só lesão bacteriana, ok, eu faço só um tratamento visando eliminar essas bactérias. Provavelmente vai ser um tratamento tópico ou sistêmico com antibiótico. Agora, se eu tenho a lesão bacteriana secundária a um outro agente, é provável que aquele agente ainda esteja presente naquela lesão. Então, eu preciso pensar também no tratamento daquele agente. Pode ser que tenha sido uma lesão fúngica, pode ser que tenha sido uma lesão por sarna. Então, eu preciso tratar também aquele agente para conseguir, de fato, eliminar aquela dermatite bacteriana. Se eu tratar se eu tentar debelar somente as bactérias, eu não vou ter sucesso naquela terapia. Bom, outro fato que a gente sempre deve comentar quando fala de dermatites bacterianas é a distribuição dessas lesões. Então, elas podem ser localizadas ou podem ser generalizadas. Geralmente, as localizadas acabam generalizando quando a gente não tem uma terapia correta, quando o processo se estende. Bom, a gente vai tratar as dermatites bacterianas, elas também podem ser caracterizadas ou ser classificadas quanto à profundidade da lesão, quanto ao sítio principal de lesão naquela pele. Então, quando elas afetam especialmente epiderme e derme superficial, aquela derme papilar, a gente vai chamar de dermatites bacterianas superficiais. Quando elas ocorrem mais no interior da derme, a gente vai chamar de dermatites bacterianas profundas. Eu escolhi algumas só para falar, alguns agentes etiológicos para falar com vocês, que são realmente os mais corriqueiros na nossa rotina, mas eles vão servir principalmente para exemplificar esses processos. Na verdade, existe uma gama muito maior de agentes etiológicos e de variedades de dermatites superficiais e dermatites profundas, tá? Então, das superficiais, a gente vai falar da dermatofilose e epidermite exudativa.
profundas, vamos falar dos granulomas subcutâneos, e a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre essas dermatites bacterianas tão específicas que são as pododermatites. Então, a dermatofilose, ela é causada pelo Dermatófilos congolensis, é uma bactéria que coloniza a epiderme e ela tem uma patogenia muito interessante, tá? Essa bactéria, ela causa dano na epiderme e aí incita uma resposta inflamatória. Aí ela recrudesce, ela para, ela deixa de penetrar. E aí, nesse momento, a inflamação também para. Então, se formou ali uma área com bactéria e restos celulares, porque a inflamação gerou restos celulares. Então, a gente tem uma área de bactéria e crostas, tá? Nesse momento em que a inflamação também cede, que a gente tem as crostas, a bactéria volta a infectar e causa novamente resposta inflamatória. Então, o que a gente vai ter é esse ciclo acontecendo sucessivamente e a lesão que a gente vai obter vai ser uma lesão com crosta e epiderme razoavelmente íntegra. Crosta e epiderme razoavelmente íntegra. E por isso, as lesões que a gente vai observar são lesões muito densas, lesões muito espessas, tá? Essas lesões elas ocorrem geralmente no dorso dos animais, acontecem normalmente em períodos úmidos, tipo assim, agora no inverno, quando a gente tem aqueles períodos longos de chuva, tá? A gente vai observar essa doença em bovinos, tá? Geralmente bovinos jovens, animais de ano sobre ano, no máximo, tá? E geralmente começam no dorso e se espalham para a cabeça. E também, em casos mais graves, podem se espalhar para os membros, tá? Então aqui mostra justamente aquilo que eu falei para vocês, essas crostas, normalmente essas crostas elas envolvem tufos de pelo. Quando a gente tira, quando a gente vai olhar a crosta, a gente arranca ela, a gente fica com uma lesão ulcerada, sangrante, mas consegue tirar esse conjunto de vários pelos circundados ou aglutinados por essas crostas. Nos ovinos, isso é tão sério, tá? Que a doença, que a dermatofilose é conhecida como lã de pau, tá? É quase como se enrijece os tufos de lã e como se transformasse a lã num galinho de árvore, em alguma coisa tipo madeira mesmo. Bom, eventualmente a lesão ela pode começar na face ou na cabeça, mas o mais comum é que ela comece no dorso. A doença afeta várias espécies, tá, domésticas, como os equinos, os ovinos. Ela tem relatos também em caninos, mas é menos comum, acontece mais em animais de produção. Os ovinos também, como eu falei para vocês, onde a doença é conhecida como lã de pau, tá? E afeta também animais silvestres, especialmente aqui era um urso polar em cativeiro, né, num zoológico, e que estava se ressentindo muito do clima, tá? Do clima quente, úmido, chuvoso. E ele desenvolveu um quadro de dermatofilose. Outra doença sobre a qual a gente precisa conversar, então outra epidermite, tá? Essa doença se chama epidermite exudativa dos suínos e é também conhecida como doença do porco gorduroso. Então, epidermite exudativa dos suínos ou doença do porco gorduroso, doença do porco graxo, tá? Ela é causada por um Staphylococcus aureus, acomete geralmente leitões, está relacionado com uma falta de cuidados, ou falta de uma sanidade adequada nas granjas, tá? A granja onde aparece a lesão, ela tem problemas sanitários sérios, tem que se verificar o que está acontecendo naquele manejo, e as lesões elas são muito exudativas, muito mal cheirosas, e na exudação delas se observa realmente um material rançoso, o cheiro é rançoso, tá? E o material também ele é meio gorduroso, por isso se chama doença do porco gorduroso.
tá? As lesões ocorrem inicialmente em focinho, perioculares, na pina das orelhas e depois se estendem para o resto do corpo, podendo chegar, e elas podem também começar nas extremidades dos membros, tá? Mas elas podem generalizar. Então, como eu falei, muito mais comuns em leitões, tá? Aqui um porco um pouquinho maior, percebe aqui um afetado e um animal normal. Essa foto eu ganhei de uma ex-aluna nossa, que estava trabalhando em granja de suínos e depois mandava lesões, gostava muito de mandar lesões pra gente. Aqui mesma coisa, ó, alguns um pouco afetado e esse animal bem afetado. Então, foi introduzido aqui, ó, outro também com lesão, tá? Então, nessa granja tinham vários animais afetados. Outra dermatite sobre a qual a gente precisa conversar, já no caso agora uma dermatite profunda, ou seja, a gente estava falando até agora de lesões que afetavam a epiderme ou derme superficial, derme papilar. Agora a gente vai falar de lesões que afetam principalmente o tecido subcutâneo, ou a derme profunda e hipoderme. E uma doença importante que cursa com lesões na derme e hipoderme são os granulomas subcutâneos. Existe uma variedade bem importante desses granulomas, que são os causados pelo Mycobacterium felis, e como o nome já sugere, são lesões que acometem felinos. Tá? Micobacterioses também acontecem em caninos, micobacterioses cutâneas, não tuberculose, acontecem também em outras espécies, mas nos felinos elas têm um significado, têm uma importância maior. Então, esses animais, eles apresentam granulomas, muitas vezes esses granulomas, eles supuram por si mesmos, eles rompem, né? Eles acabam apresentando uma área de ulceração e drenam o conteúdo. E esses granulomas se formam geralmente quando os animais voltam naqueles períodos de farra, né? Eles acabam brigando, às vezes em disputa territorial, disputa por fêmea, eles brigam com outros animais e o agente, o Mycobacterium, é veiculado pela unha do outro gato. Então, ela é inoculado no interior da pele nesse momento da briga, né, com unhadas. E o animal, então, passa a desenvolver um granuloma, né, o Mycobacterium, a gente sabe que incita lesões granulomatosas, e como eu falei, essas lesões elas tendem a supurar, tá? E muitas vezes elas praticamente curam por si, né? Tem uma cura espontânea, tá? Mas elas assustam muito os tutores porque são lesões que ficam bastante grandes e crescem muito rapidamente. Então é importante a gente reconhecer. Aqui, esse animal ele tinha múltiplos, então geralmente essas lesões acontecem principalmente em cabeça, né, perto da face, que são áreas de arranhadura, e também perto da base da cauda, que também são áreas que com frequência sofrem arranhaduras, tá bom? Bom, com isso eu comentei com vocês que era sobre os granulomas, os granulomas iriam ilustrar para a gente essas lesões de dermatites profundas, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho ainda sobre pododermatites, tá? Então, dermatites que ocorrem nos membros, nas patas. Existem pododermatites em animais de companhia, que também são conhecidas como dermatites interdigitais, na sua grande maioria também tem causa bacteriana, as lesões são supurativas, tá? Mas a gente precisa falar dessas duas condições específicas, que são condições que afetam mais os ruminantes, né? Os bovinos e principalmente os ovinos, tá? Então, dentre elas tem o que a gente chama de necrobacilose dos cascos, que é causado por um Fusobacterium necrophorum. Esse Fusobacterium, ele causa lesões necróticas muito extensas, com muita destruição tecidual e abrem a porta para contaminação por outros agentes, como especialmente em ovinos, o Dichelobacter nodosus,
tá? Que causa esse quadro que o pessoal no campo chama de foot-rot, tá? Então, esse aqui já, o Diclobacter, ele necessita de uma porta de entrada e ele se aproveita dessa situação de destruição tecidual, ou seja, de anaerobiose que o Fusobacterium causa. Então, a gente tem essas porodermatites, o quadro da necrobacilose e da necrobacilose que geralmente é acompanhada por foot-rot. Isso que vai exigir um manejo bem específico dessa propriedade, com pedilúvios e cuidados, porque esses animais têm, as lesões são realmente muito intensas, muito extensas. O pessoal chama isso de podridão dos cascos, para vocês terem ideia do grau de lesão, tá? Bom, então com isso a gente encerra a nossa conversa sobre as dermatites bacterianas e a gente se prepara então para a próxima conversa, que vão ser as dermatites micóticas, tá bom? Aguardo vocês no próximo encontro. Até lá!